Olá, participantes. Vamos dar início ao nosso Mercado em Foco do mês de março, né? O mês de março foi um mês de volatilidade, ainda continua a volatilidade nos mercados, né? Ainda influenciado aí pelas incertezas quanto a esse desfecho da política agressiva de tarifas, né, do governo Trump. Os ativos americanos foram os que mais sofreram, né? A bolsa americana, o S&P, caiu 5,8%. Teve uma corrida, né, para juros americanos, juros de curto prazo, que tiveram uma leve queda. E o dólar, né, frente às outras moedas, teve uma desvalorização de 4,2%. Tá? Os ativos brasileiros, no entanto, eles apresentaram uma valorização, assim como os demais países emergentes. Né? O Ibovespa ele teve uma valorização de 6,08%. O dólar, o real frente ao dólar, se valorizou 3,04%. E a curva de juros teve uma queda, né? Uma queda entre 10 a 30 basis points aí na curva de juros, tá? Bom, em março, a política tarifária aí do governo Trump e essas possíveis retaliações das economias afetadas, isso elevou demais o grau de incerteza dos mercados, ampliou, né, a aversão a risco, né, e a preocupação nesse primeiro momento de um impacto inflacionário, tá? No curto prazo. E no médio e longo prazo, uma possível recessão, né? Até porque a gente não sabe o quanto a economia pode se retrair com essas medidas mais agressivas. Tá? O principal ponto de atenção aí acho que segue sendo a potencial escalada tarifária entre Estados Unidos e China. Ambos os países, né, vêm mantendo uma postura rígida quanto ao nível de tarifas. Até o momento, os Estados Unidos já acumularam uma taxação total de 145% sobre os produtos chineses que entram nos Estados Unidos, e a China, em forma de retaliação, né, aumentou para 125%, né, as tarifas sobre produtos americanos. Tá? O tema ele segue sendo o principal vetor de precificação aí nos mercados globais, né? Uma tarefa árdua para o presidente do Banco Central americano, né? Que em março manteve a taxa de juros inalterada, né? Nos Estados Unidos entre 4,25 e 4,5 ao ano. Na coletiva de imprensa, o Jerome Powell reforçou a estratégia, né? Da cautela, da paciência diante desse cenário de incerteza que ninguém sabe onde vai chegar, né? Com essa política agressiva, essa política comercial e os seus potenciais impactos aí inflacionários, tá? Bom, nesse contexto, né, a escalada tarifária e o aumento, né, desse risco de recessão futura, essa é a principal pauta, né, do debate econômico nesse curto prazo, né? É onde as pessoas estão discutindo, né, até que ponto a economia global pode desacelerar com essas restrições, né, tarifárias, esses níveis de taxas, né, que os Estados Unidos estão implementando. No caso brasileiro, a, a, essa guerra comercial tende a ocorrer menos, né? Via até aumento direto das alíquotas e mais por meio de uma desaceleração global. No caso brasileiro, o canal de transmissão dessa guerra comercial tende a ser um nível mais baixo, até pela intensidade, né, da tarifa, né, de 10%, né, que os Estados Unidos anunciou em relação ao Brasil, mas tem um ponto importante, que é o caso da depreciação cambial nesse curto prazo. O dólar está se desvalorizando e isso tende a gerar um efeito desinflacionário, seja pelo impacto da desaceleração global sobre a atividade doméstica, seja pela redução dos preços aí dos bens importados. Mesmo que o câmbio possa mitigar parcialmente esse último efeito. Né? Então, isso pode ser positivo. Né? No Brasil, o cupom no mês de março elevou a taxa Selic, né, em 100 pontos base, elevou para 14,25 ao ano, já estava amplamente né, esperado pelo mercado. O destaque da decisão teve na estratégia da comunicação aí do comitê, ele sinalizou uma alta menor, né, uma menor magnitude aí de alta para as próximas reuniões, né? Isso é um sinal positivo, né? Que ele está chegando muito próximo aí do fim do ciclo de aperto monetário. Essa questão, né, americana das tarifas pode ser positivo, né, pelo efeito desinflacionário, né, que isso pode causar, e até com a desvalorização do dólar, isso pode ser positivo aqui para os nossos mercados, para o cupom, para que ele
antecipe, né, o final de ciclo e até já, né, se vislumbre aí para o final do ano, o início de uma queda da Selic, tá? Em relação aos nossos resultados, né, no mês de março, nós superamos a meta atuarial no mês em todos os planos, né? No plano BD, nós fechamos o mês com um retorno de 1,25%. O acumulado do ano até o mês de março está em 3,21%. Superamos a meta no mês, estamos muito próximo de superar a meta no ano, estamos com 99,9% da meta no ano. Em abril já devemos superar essa meta no ano. No plano CV, ele entregou um resultado de 1,49% no mês de março, né? Ele acumula no ano 3,74 no ano até o mês de março. Superamos com folga a meta no mês e no ano. No plano família, nós entregamos um resultado de 1,05% no mês de março. No acumulado, ele está em 3,14%. Tá? Também estamos superando tanto a meta no mês como a meta no ano. Tá? Bom, a nossa estratégia aí continua pautada aí nos ativos de renda fixa, grande parte aí em títulos públicos indexados ao IPCA, parte em ativos de crédito, né, de instituição financeira de primeira linha. A gente ainda vê um prêmio muito atrativo aí nessa curva longa de juros, isso quando comparado com uma média dos últimos 10 anos, né? A área de gestão aqui fez um estudo, né, de um horizonte de 10 anos, do número de incidências, né, de que a taxa das NTNBs ficaram acima de 7%, né? Acima de 7,30, desculpa. Né? Apenas 7% das vezes, né, a NTNB ficou acima desse patamar atual que estamos aí de 7,30. Né? Mais de 89% das vezes, a taxa das NTNBs longas permaneceram abaixo de 7%. Então, isso evidencia, né, que momentos como esses, né, esses momentos atuais, são exceções e pode sinalizar uma oportunidade, né, de alocação aí para os investidores de longo prazo. Tá? Também analisamos que o cenário que se desenha com essa guerra tarifária pode ser benéfico, né, para aliviar essa pressão na curva de juros, estava muito atrelado à pressão inflacionária, e, consequentemente, isso pode beneficiar bastante a nossa estratégia de alocação, ok? Bom, agradeço a todos pela atenção e até o próximo mês.